Seja com a mesma intensidade de saudade que eu estava, trabalhando naturalmente. Hoje trazemos uma história de empreendedorismo no mercado financeiro que está em tremenda ebulição e a gente vai aproveitar esse especialista para falar sobre várias coisas. Acompanhe. Aos 41 anos, Juliano Perri tem uma longa e bem-sucedida história no mercado financeiro, onde hoje ele atua como sócio da empresa GP3O, consultor de investimentos e coach. Ao revelar os bastidores desse mercado, os altos e baixos da carreira, certamente ele vai ajudar os jovens que estão começando a encurtar caminhos. Obrigado, Juliano, pela presença e vamos aproveitar o especialista, para falar desse mercado em ebulição. O que vale mais hoje, partir para o mercado corporativo ou empreender? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite. Eu vi ali que foram passadas umas fotos de toda a minha história desde a época de escola, né? A gente veio falar aqui de empreendedorismo, uma história longa. E eu acho que o que vale aqui é passar uma motivação bacana para os jovens, né? Em relação aos seus começos de carreira e as pessoas mais velhas que estão enfrentando essa economia, agora essa economia real dura aqui para o brasileiro e que tem chance de empreender num mercado como esse. Então, seguindo a sua pergunta, ir para o mundo corporativo ou ir para o mundo empreendedor nesse momento depende muito da característica da pessoa e das oportunidades do mercado de trabalho. Eu tenho visto muita gente perder o emprego, né? A gente está vendo que aí, em números reais formais deve ter uma perda aí de 1 milhão de empregos na economia brasileira. Imagine você então o que é no mercado informal para 2015. Preocupa, né? A gente está muito preocupado com esse nível de inflação, com o PIB caindo aí cerca de 2,5%, 3% no ano de 2015. E as pessoas vão ter que se reinventar nesse momento, possivelmente buscando o mundo empreendedor, que é bastante desafiador, mas onde as histórias mais felizes possivelmente acontecem, né? Eu estou sabendo que você entrou como investidor num negócio de cana. Eu vi qualquer coisa na internet. O que é isso aí? Hoje a minha empresa de consultoria e participações, ela fica olhando para startups, para grandes oportunidades no mercado, pequenas oportunidades no mercado, seja lá o que for, e alguns empreendedores não tão jovens, veja você, assim, pessoas de 40, 45 anos de idade, que saíram do mundo corporativo, executivos da Brasil Foods, executivos da Reebok, assim, me procuraram com a oferta de um produto inovador para o mercado, que era cana-de-açúcar para consumo imediato. Então, eles passaram uma fase de montar um business plan, uma fase de produção, de teste de produto, e semana passada o produto foi lançado no mercado com o nome de Cana Bacana e já está à venda aí em alguns supermercados específicos aqui de São Paulo, como por exemplo na Casa Santa Luzia. Como é que aparece esse produto? Como é que é a apresentação dele? Eu não trouxe aqui para te mostrar, mas ele é a cana de açúcar cortadinha numa embalagem plástica. Você simplesmente abre a embalagem e já consome a cana descascada. E ela vem tanto no sabor natural quanto em limão e abacaxi. É um produto muito interessante porque ele tem um valor energético bastante interessante para o atleta, para os jovens. Inclusive, ele funciona muito bem para diabéticos. Interessante essa contradição. Mas o que eu vi nesse produto? Inovação, valor agregado interessante para o atleta e o produto com um valor baixo para consumo. O pacotinho de cana-de-açúcar hoje custa entre 5 e 8 reais nos revendedores. Então, eu acredito que num momento como esse de crise, produtos com menor valor talvez tenham mais sucesso no mercado. É na crise que os empreendedores aparecem? Sim, eu acho que em grande parte sim. Por quê? Porque na crise as pessoas têm que se reinventar e montar novas empresas, novos negócios, vamos dizer assim, ir para o chão da fábrica. E acho que os dois maiores exemplos, assim, ainda que totalmente fora desse contexto da cana, mas duas das maiores empresas do mundo hoje surgiram na crise de 2009, né? O Uber é uma delas, né? O Facebook despachou ali naquela época e a gente viu que o mercado mudou completamente. Hoje você tem acesso, você monta uma página sua no Facebook, no Twitter, no Instagram, é tudo de graça, né? E esse mercado tornou as pessoas empreendedoras muito mais acessíveis ao mercado e o mercado muito mais acessível a elas. Quer dizer, a comunicação ficou mais fácil, né? Muito mais fácil.
Agora vamos falar um pouquinho de mercado, vamos aproveitar o especialista, né? O mercado financeiro brasileiro é confiável diante disso tudo que está acontecendo? Não, o mercado financeiro brasileiro ele é confiável. Nós hoje somos um país, uma grande força emergente. Nós estamos vivendo agora uma crise de ética política muito forte, mas o Brasil tem grandes instituições bastante respeitadas a nível nacional e a nível global. Eu entendo que o Brasil é um país seguro para se investir. Muita gente me pergunta se é seguro a poupança, se é seguro a corretora, se é seguro o banco. Assim, o Brasil tem excelentes mecanismos de defesa, tanto privados quanto estatais, para defender o investidor como um todo. Então, eu sou um ativista das instituições financeiras no Brasil, eu confio extremamente nelas para investimentos e os mecanismos de defesa desse mercado, como, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito, que é até 250 que garante mil, até né? 250 mil em alguns ativos financeiros para CPFs e CNPJs específicos. Então, bom, acima disso, quem tem 1 milhão, 2 milhões... não é bem assim. O mercado de fundos hoje tem uma série de regulamentações, o mercado é bem regulado, você tem sempre um custodiante, você tem um auditor, você tem um gestor, e isso tudo vai te protegendo perante o mercado. Óbvio que a gente vê casos, como a gente viu no passado do Banco Santos, Marca, Cruzeiro do Sul, Banco Marca bem mais lá para trás. Sim, existem causas de quebra, de fraude no mercado, e até por conta dessas experiências que foram ocorrendo ao longo dos anos, hoje existe essa entidade privada, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que tira dinheiro dos bancos para deixar num fundo de seguro para proteger o investidor em possíveis novos eventos. E se fosse comparar o mercado nosso com o mercado americano, o mercado europeu, é muito diferente? Nós temos as mesmas garantias? A grande diferença entre o mercado brasileiro e o mercado americano é o tamanho. O mercado brasileiro é pífio perto do mercado americano. A nossa bolsa é medíocre perto da bolsa americana. A gente tem pouca inovação aqui na bolsa, pouco investidor pessoa física. No Brasil a gente tem menos de 500 mil pessoas hoje cadastradas na bolsa e efetivamente operando. Então, o mercado que não cresce, o mercado é muito dependente do capital externo, do mercado dos investidores do mercado externo, e quando vem uma crise interna de credibilidade, esse investidor some daqui. Principalmente, no caso que está ocorrendo agora, se o juro americano tiver uma ameaça de subida lá fora, aí existe aquele chamado fly to safe, né? Voe para a segurança. E o dinheiro pode sair do Brasil, pode sair da Índia, da Rússia e migrar todos para os Estados Unidos. Por isso que nós estamos vendo uma valorização do dólar americano contra todas as moedas. O ruim aqui é que talvez a pior moeda contra o dólar seja o real brasileiro e a moeda russa nesse momento. Então, é muito ruim. Juliano, eu fico imaginando o seguinte, eu sou dono de uma empresa, estou no mercado de capitais, e eu estou vendo simplesmente derreter as minhas ações. Eu vou sair do mercado, porque senão vem alguém e compra a minha empresa por uma banana. Ainda mais com dólar a esse valor. Não era a hora do investidor estar apostando aqui e comprando empresas no Brasil? Sim e não. Luiz, as janelas de oportunidade do mercado, elas acontecem às vezes a cada 5, 10, 15 anos. Nós tivemos na janela de Brasil, ali de 2002 a 2010, mais ou menos, quando a gente teve alto número de empresas abrindo capitais, empresários que tinham suas empresas, vamos dizer assim, locais, começaram a virar essas histórias de fortunas no mercado financeiro, né? Acho que todo mundo, neste caso, foi beneficiado pela abertura de mercado de capitais do Brasil perante o mundo. Era uma época de abundância, commodities em alta, então a gente viu a siderúrgica subindo 10 vezes de valor, mineração, Petrobras, a gente viu mais de 20 imobiliárias abrindo capital na Bolsa, as empresas de educação, isso tudo gerou muita riqueza no mercado. A própria Bolsa abriu capital, primeiro a Bovespa, depois a BMF, depois a Fusão. Assim, isso gerou muito dinheiro para o mercado. Esse dinheiro hoje, a gente vê grandes histórias de milionários no mercado. E aí o cara que é o dono da empresa, que está com o capital aberto, ele vê a ação dele caindo, né, vamos chutar aqui, de R$10 para 2, ele fica com vontade de comprar. Só que ele não pode esquecer que o dinheiro dele na física não pode se misturar com o da empresa. Então esse cara hoje ele é um grande investidor, investidor do mercado financeiro, mas não por causa disso ele tem que comprar a ação dele mais barata, porque senão ele corre risco de quebrar junto com a empresa, né? Então
A gente vê aí alguns casos até que não era de capital aberto, como essa Sete Brasil, que tinha grandes investidores. Botaram lá bilhões na empresa, a empresa parou, esse dinheiro some. Né? A gente viu as incorporadoras sofrendo muito nesse mercado. A gente tem empresas negociando a centavo, como a Rossi, a PDG. A PDG chegou a valer 10 bilhões de reais e hoje vale 40 milhões em bolsa. A Rossi tem mais de 1 bilhão em prédios aí para vender e na bolsa ela vale 50 milhões. Então essas coisas não são tão óbvias assim, é preciso tomar muito cuidado. E essas ações baratas também não tem um projeto de parar de ser negociada? Não tem um... Assim, as ações baratas, não, assim, elas, na verdade, elas quando caem a níveis de centavo, elas podem ter alguma regra de negociação, porque gera muita especulação. Quando a empresa é negociada a centavo, ela gera muita oscilação muito fácil, e isso aí torna-se uma presa fácil para você perder ou ganhar dinheiro, vira um cassino. Então a Bolsa impõe algumas regras para a empresa poder continuar sendo negociada. Vamos pensar aí, talvez, não sei, vou chutar 10% da população que ainda tenha dinheiro para investir. Investir aonde e como? E que valores, né? Dá para segmentar faixas aí? Não, atualmente aqui no Brasil, a gente tem, pensando nessa taxa Selic de 14,25%, no cenário atual, imaginando que esse juro deve permanecer alto por um período aí relativamente entre 12 e 18 meses, eu acho que a melhor aplicação é a renda fixa, né? Então, eu hoje aplicaria em fundos DI, aplicaria em títulos de tesouro do governo, e precisa ter muito cuidado para aplicar nesses títulos, porque tem várias pegadinhas, né? Você precisa ter um corretor ou alguém que possa te ajudar efetivamente nisso. E eu já faria alguma coisa pré-fixada, imaginando que esses juros lá na frente vão cair. Então, assim, mas majoritariamente o investimento em renda fixa, fugindo da poupança hoje, que é onde você está perdendo dinheiro. Então, sempre pegar alguma coisa linkada aí ao IPCA, que é a inflação, pegar alguma coisa referenciada às taxas Selic, em que se ela, num momento de crise, que não é o que está acontecendo agora, mas ela pode, vamos dizer assim, a Selic de 14% para 20%, num cenário de fuga de capitais. Você estando num fundo DI, essa aplicação vai acompanhar essa alta, não que você vai estar ganhando dinheiro, mas pelo menos você vai estar acompanhando o que a taxa Selic está subindo. Digamos que você fosse viajar com moeda dólar ou moeda euro, considerando também que esse quadro político de instabilidade pode se ajustar e você iria viajar no final do ano. Você compraria agora essas moedas aos poucos ou você deixaria para comprar em cima do laço? Não, isso aí é assim, o que o investidor precisa é de previsibilidade, né? A empresa, a instituição, a pessoa física, a gente quer saber o que vai acontecer, né? A gente quer ter essa previsibilidade. Então, assim, ficar arriscando se o dólar vai subir daqui 6 meses quando você for viajar ou comprar agora, eu sou a favor de comprar agora e passar esse sofrimento. Você não fica à mercê do que pode acontecer. Eu imagino que a taxa de câmbio ela deva flutuar neste primeiro momento aí entre algo entre 3,70 e 4,50. Assim, em momentos de mais estresse, essa curva vai subir e menor estresse ela vai cair. Assim, o dólar começou a subir muito forte no primeiro momento, no primeiro semestre, quando percebeu-se que aquele discurso da Dilma era um negócio que não estava muito claro para a população, né? Algumas coisas que ela acabou omitindo na campanha presidencial. E num segundo momento, agora já aqui no segundo semestre, ele subiu mais forte depois que o governo enviou o déficit do orçamento para a Câmara dos Deputados. Aí a crise de credibilidade ficou muito forte, né? A gente viu os políticos se rifando entre si, PMDB contra PT, PT contra o governo, a oposição sem muito a fazer, e aí sim, aí o investidor estrangeiro não perdoa, né? Ele começa a especular e remar contra o Banco Central brasileiro para testar até onde o Banco Central vai deixar esse negócio acontecer. E a gente viu na sexta-feira passada o presidente do Banco Central brasileiro, o Alexandre Tombini, avisando que o país tem 370 bilhões de dólares em reserva e que elas podem ser usadas para defender a moeda em algum momento. Me lembro que ali naquele dia o dólar chegou a cair 8% num movimento diário. É uma coisa absurda, boçal, mas para um mercado que está passando por um momento especulativo, a gente acaba vendo esse tipo de coisa. O mercado está histérico, né? E eu me lembro um ano atrás, o Manteiga falou que quem apostasse no dólar ia perder. Eu imagino que deva ter ganho 70% de lá para cá apostando contra o real, né? Não, sem dúvida. Assim como a Dilma avisou na sua campanha eleitoral que quem comprasse a ação da Petro ia ganhar muito dinheiro. Não faz sentido um político falar um negócio desse, a ação
caiu acho que mais de 70% no período e o povo é que paga essa conta. Mas o que eu acho em relação ao dólar e em relação ao governo, o governo, né, com a política dele de expansão de crédito, políticas sociais, ele surfou uma onda que foi a expansão das commodities na década passada e a expansão de dinheiro internacional pelo mundo. Quando essa fonte secou, né, e o governo tentando continuar com crédito, com isenção de impostos, esse negócio uma hora falta água. Faltou água para o governo e nós investidores, nós pessoas físicas, nós consumidores é que vamos pagar essa conta sem dúvida nenhuma. O que o dólar alto afeta a pessoa física, o cidadão comum? Isso é muito importante, porque eu tenho ouvido umas discussões na rede, né, que quem acha que não tem dinheiro fala assim, tá vendo, eu não estou nem aí para o dólar, se ele vai subir ou não me importa. E não é verdade. O dólar em alta, ele inflaciona os preços. No Brasil, por exemplo, o pão francês, ele consome o trigo que é importado. Esse é um exemplo básico. Mas os insumos, as matérias-primas que o Brasil importa acabam ficando mais caras e uma pequena parte da indústria brasileira está sendo beneficiada, óbvio, com a alta do dólar porque são exportadores, mas a grande parte, majoritariamente, das pessoas físicas e das empresas está sendo prejudicadas com a alta do dólar e essa falta de credibilidade, falta de previsibilidade é que deixa a gente mais ainda em maus lençóis. Vamos falar um pouquinho de ações, né? A gente sempre ouviu dizer que as ações são um bom negócio no longo prazo. Se a gente fizer um cálculo nos últimos 5 anos, por exemplo, em comparação com a inflação, dá para dizer que alguém ganhou com a ação? Dá para dizer que alguém ganhou com a ação. Agora, esse papo de que a ação é boa no longo prazo é lenda, né? Isso aí não é verdade. Você pode pegar uma janela maravilhosa ou pode pegar uma janela horrorosa para a Bolsa de Valores. E mesmo com assim, vamos dizer, nos últimos 5 anos, o mercado foi muito ruim para as empresas que tinham tido grandes vantagens na década anterior. Então eu citei aqui agora há pouco siderurgia, por exemplo, Gerdau, Usiminas, CSN eram empresas que estavam praticamente quebradas no início de 2000. A partir do crescimento da China na década passada, essas empresas começaram a ter matérias-primas super importantes, a construção civil aqui no Brasil também, comprando aços planos, e o preço dessas ações multiplicou por 10. Isso foi de 2001 a 2010. Então, muita gente ganhou muito dinheiro. O que aconteceu de 2010 para cá foi que o seguinte, a China começou a publicar, os números já não tão confiáveis, começaram a mostrar um crescimento menor do que na década passada, a construção civil aqui no Brasil começou a sofrer bastante e essas ações perderam valor absurdamente, assim como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, que caiu 70% do seu valor nos últimos 5 anos, e a Petrobras, que além de todo o escândalo do petrolão, está sofrendo com a queda do preço do petróleo lá fora, que veio de $100 há 5 anos atrás para 40 agora. Então não tem segredo. Estou sabendo que você está escrevendo um livro sobre a sua história no mercado financeiro. O que ele tem de interessante aí para contar para quem está entrando nesse mercado? O que você vai narrar aí? A história, Luiz, é de um cara normal, um cara que não é um super-herói. Acho que as fotos que você colocou ali no começo do programa mostram um pouco disso. Eu sou um cara normal, que vim de classe média, joguei futebol na escola, era aquela primeira foto. Sempre tive muitos amigos, sempre expandi. E a minha família, como acho que de muitos amigos da minha geração, perdeu todo o dinheiro ali na década de 90, ali com o plano Collor, né? Aquele negócio de Zélia segurando a poupança. E a partir daí, os jovens adolescentes que estavam se formando naquela época, empreendendo, indo para o mundo corporativo, tiveram uma janela de oportunidades muito grande na década seguinte. Então eu vi muitos amigos terem sucesso profissional e até hoje nós, inclusive nós ajudamos as nossas famílias a compor a renda, ou seja, nossos pais, avós. É um pouco do espetáculo do crescimento brasileiro que veio na década passada, junto com esse crescimento mundial, com China aparecendo no radar, Índia, enfim. São contextos que foram acontecendo ao longo da minha vida profissional e que eu fui surfando as ondas de empreendedor ou no mundo corporativo. E essa história que eu estou querendo contar no livro para dar essa dimensão para o jovem de que é possível ter sucesso no mundo empreendedor ou no mundo corporativo. Tudo depende da janela e da característica da pessoa. Quando é que você lembra que foi a sua primeira vez que você empreendeu? A primeira vez que eu empreendi foi muito jovem, ali com 17 anos. Meu pai não tinha mais dinheiro, tinha quebrado com essa crise. Minha mãe estava também estava empreendendo uma empresa de eventos. Eu estudava numa escola de classe média, Pueridomus, e não tinha dinheiro para pagar a escola. Então,
a gente falou, pô, a gente precisa de alguma coisa para gerar alguma receita. E nós praticamente arrendamos uma lavanderia de porta de garagem ali na Peixoto Gomide, no centro de São Paulo, aquela que bem tradicional, no piso da fábrica, no chão da rua, e ali eu saía da escola, ia para o caixa da lavanderia e recebia os clientes, né? Então ali foi um case bem forte de empreendedorismo, meio que sem querer, meio que forçado, né? Que é o sentido, precisando do dinheiro, e a gente conseguiu ter, em 2, 3 anos, 4 lavanderias que mostraram, não só para mim jovem, como já ali universitário, que o valor de ter uma relação tete a tete com o cliente tinha bastante importância naquele momento, e isso poderia ser usado em qualquer mercado que eu fosse atuar. E buscar redução de custos, quer dizer, o que você fazia para conseguir ser competitivo? Não, naquela época, assim, as grandes redes de lavanderia, essas estrangeiras, Sincasec, Lavasa, não estavam no Brasil ainda. A concorrência era aquela lavanderia tradicional da família japonesa, família chinesa. Então a gente, assim, tentava comprar mais barato, na época comprava produtos na 25 de março, arrumava distribuidor mais barato, mas era um negócio muito pequeno, quase que de subsistência, né, para a gente sobreviver. A lição que eu tiro daquele evento empreendedor é que, assim, quem tem a vontade, quem precisa, consegue construir. A partir de um determinado momento, você precisa definir se você quer crescer ou parar de crescer, né, e deixar a empresa morrer. E naquela época eu percebi que aquele negócio tinha ficado pequeno para o que eu almejava e eu acabei, meio que sem querer também, arrumando um lugar no mundo corporativo. Você acredita na máxima de pais ricos, filhos pobres? Ou seja, quem tem muito à mão dificilmente vai à luta e empreende? Não. Eu acho que tem uma grande diferença entre o cara que é herdeiro e o cara que é designado pela família para cuidar do dinheiro, né? O herdeiro básico, aquele cara que não, realmente, meu pai é muito rico, eu não preciso fazer nada, esse cara acaba enterrando o dinheiro da família, né? Muitas vezes a família paga para ele ficar fora dos negócios. Agora, o cara que não, que é designado para a família, que é bem formado para estar trabalhando nas empresas, isso eu já penso diferente. Você vê um case bem forte, assim, que todo mundo conhece, é o Banco Itaú. A família Setúbal e a família Vilela, eles vão formando novas gerações muito bem formadas, que vão assumindo as empresas da família, vão trabalhando em outras empresas dentro do mercado, e à medida que essas pessoas vão evoluindo, eles são candidatos a sucessores nos cargos mais altos dessas companhias. Aí, Itaú, Duratex, Deca, todo mundo tem algum laço com a família Setúbal ou Vilela, e eles já estão, acho que na terceira, talvez indo para a quarta geração no comando das empresas. Como é que você foi parar num banco francês que estava chegando ao Brasil? Esse foi um case, então, eu ainda estava na minha época universitária, dava ainda expediente numa das lavanderias da minha família, e ali com 18, 19 anos, a gente estava com um ponto na Alameda Jaú, que era atrás do Citibank na Avenida Paulista. E um conhecido da minha família ia lavar o terno conosco, um cara que foi executivo do Citibank e agora estava contribuindo na montagem de um banco francês no Brasil, naquela época ali, 93, 94, né, mais de 20 anos atrás. O banco chamava-se Crédit Comercial de França, era um banco grande na França, mas aqui completamente desconhecido. E ele disse o seguinte: olha, Juliano, surgiu uma oportunidade, estou precisando de um estagiário, vem aqui trabalhar comigo aqui no Crédit Comercial de França. Eu falei: não, mas estou ajudando a família, estou ajudando meu pai aqui, vai faltar dinheiro. Essa é quase que um acidente, mas ele insistiu comigo depois de alguns meses. E quando ele insistiu, eu senti que era hora de eu correr esse risco de entender o que ele estava me falando. Hoje eu agradeço muito ao Zé Luiz Pires, que foi o meu primeiro gestor, por ter me dado essa oportunidade e me introduzido no mercado financeiro, onde eu fiquei por 20 anos. Como é que é chegar da faculdade, praticamente, da lavanderia, no mercado financeiro como estagiário? Difícil? É muito difícil. Imagina você chegando numa feira sem saber o que comprar, né? Então eu me lembro da minha primeira experiência no banco, a gente era um banco acho que de 100 pessoas ali em janeiro de 94, eu entrava na sala, eu não conseguia distinguir uma pessoa mais velha de uma pessoa mais nova.
Para mim era todo mundo igual, eu não sabia quem era o diretor e quem era o estagiário. Esse processo demorou cerca de 3 meses até eu me entender quem que era meu chefe, quem que era o diretor da minha área, quem era o presidente do banco. Na verdade, você tem que levar com diversão esse ambiente, né? Eu me lembro que na minha época de faculdade, 90% dos meus amigos tinham vontade de trabalhar no mercado financeiro. Naquela época, as grandes marcas eram Citibank, Bank Boston. Nem se falava em trabalhar no Itaú, no Bradesco, né, que foram bancos que ficaram muito fortes ali na década passada. E também, naquela época, já estava começando a surgir as histórias de Banco Garantia, Banco Pactual. Meritocracia. Exatamente. Então, assim, eu trabalhava num banco, que era um banco muito bacana, um ambiente excelente, conheci grandes amigos lá que estão hoje espalhados pelo mercado financeiro, espalhados pelo mercado corporativo, espalhados pelo mercado empreendedor, e que a gente quase que tinha uma extensão da universidade dentro do banco. Era um lugar que a gente trabalhava feliz, em equipe, e foi uma fase da minha carreira que durou praticamente 7 anos, foi bastante... Eu considero bastante vitoriosa para um jovem que tinha 19 anos e saiu de lá com 26, já morando sozinho, com o carro do ano, assim, bastante... Ganhava mais do que da lavanderia. Ganhava muito mais e aprendi vamos dizer assim, os prazeres do mercado financeiro, né? Que são fechar negócio todo dia, relacionamento com clientes, relacionamento com fornecedores, relacionamento com colaboradores. Dali, acho que assim, foi um aprendizado muito grande para o que eu levei para frente na minha vida. E como é que se deu essa passagem? Ele acabou indo para Grifo, né, que é uma senhora boutique de investimento. Como é que se deu essa passagem aí de um banco tradicional, né, pode-se dizer, para uma boutique como a Reding Grifo? Olha, Luiz, quando eu saí do Crédit Comercial de France, ele já se chamava Banco CCF Brasil, foi ali no final de 99, início de 2000. Eu me tornei um operador de câmbio sofisticado, né? E eu operava muitos dólares para cima, para baixo, todo dia, e aquele estresse, aquela tensão do dia a dia acabaram me dando uma crise de estresse, ali quando eu tinha 26 anos. Então, eu acabei tendo que sair do banco, era o lugar que eu mais amava no mundo, eu acabei tendo que sair por uma crise de pânico que estava chegando para a minha saúde. Eu saí um pouco, falei, deixa eu segurar essa onda um pouquinho. Porque é estressante esse trabalho? É muito estressante, é muita responsabilidade, né? A gente vive a vida muito intensa dentro do mercado, a gente vestia a camisa do banco como se fosse nosso time, trabalhava para o banco, queria ganhar dinheiro para o banco, queria ganhar dinheiro para o cliente, queria ganhar dinheiro para nós, né? Para os colaboradores. Então, é um negócio que foi muito envolvente, ainda mais naquela, vamos dizer assim, primeira fase da juventude, né? Já morando sozinho, pagando suas contas. Isso aí me gerou um estresse depois de 7 anos naquele ambiente que a minha saúde me forçou a sair do banco. Eu, numa primeira fase, fui morar no exterior, fui morar nos Estados Unidos, eu não tinha a oportunidade de ter ido morar lá na minha adolescência, nem tinha feito nada, passei por um período. Quando eu voltei para o Brasil, que foi ali no final do ano 2000, início de 2001, eu voltei para o mercado financeiro, eu queria fazer entrevista nos bancos. Então eu fui para o Citibank, fui para o HSBC, fui para o Bank Boston, fui para o ING. Só que o que aconteceu? Veio a crise da Argentina no início de 2001 e as portas se fecharam completamente. Então eu cheguei no Brasil e fiquei quase que 6 meses desempregado. Até que um grande amigo meu de escola, de faculdade, levantou a mão e falou assim, olha, vem cá para a Reding Grifo, nós somos uma corretora, estamos desenvolvendo agora uma parte de administração de recursos, estamos desenvolvendo uma área comercial. Pô, a gente pega a sua experiência que você tinha com as empresas multinacionais e tenta transformar para alguma coisa dentro da corretora. Porque a corretora naquela altura fazia exatamente o quê? Não, ela tinha corretagem, efetivamente, em pessoa futuros física, e pessoa física, em mercado institucional, e estava precisando abrir novos mercados, porque o mercado de corretagem estava meio que decaindo naquele início, final da década de 90. Então, a empresa já estava se mexendo, porque era uma empresa de empreendedores, era uma empresa de sócios, ela já estava montando uma área comercial para ter mais clientes, estava mostrando uma área de gestão de fundos para ter mais clientes e precisava continuar desenvolvendo o mercado de corretagem. E eu acabei topando esse desafio, e esse desafio foi se transformando ao longo de uma década que nós passamos lá dentro, e a empresa se transformou de uma corretora numa grande gestora de recursos, um grande private banking, e acabou sendo vendido para o Credit Suisse em dezembro de 2006,
onde nós formamos uma joint venture com o Credit Suisse que durou até agora dezembro de 2012. Né? Foram 5 anos e hoje a Hedging Grifo se chama Credit Suisse Hedging Grifo, é uma história aí bem conhecida de mercado. Qual a diferença de corretagem e gestor de fundos? Quer dizer, o que faz cada um aí pro Não, corretagem é quando você compra uma ação, você compra um índice futuro, você está executando a sua ordem diretamente no mercado financeiro e pagando uma corretagem para uma corretora ou para um corretor que está executando a sua ordem. Você delegar o seu dinheiro para a gestão de um fundo ou de um gestor, de uma casa gestora, você está dando o seu dinheiro, você paga uma taxa de administração e taxa de performance quando essa for cabível. São duas coisas bem diferentes. E complementares. Você está pegando meu dinheiro e está investindo em meu nome, é isso? Quando uma pessoa me procura para investir seu dinheiro, para consultar o que fazer com o seu dinheiro, a gente sempre cuida da alocação de recursos do cliente. Então, se o cliente tem R$1 milhão, por exemplo, você vai botar lá, estou chutando aqui, 700 mil em renda fixa, 200 mil em algum gestor específico de fundo multimercado, de fundo de ações, e 100 mil você pode ir para o mercado direto de ações, onde você vai pagar corretagem para comprar ou vender uma ação. Assim, são diversificações possíveis no portfólio de qualquer investidor aqui no Brasil, no mundo, e que a gente usa muito mais como uma questão de gerenciamento de risco, né? Não adianta o cara ter R$1 milhão e botar R$1 milhão na bolsa. Se a bolsa cai 70% em 5 anos, como ela caiu aqui no Brasil, o cara vai ter 300 mil e ainda ele perdeu todo o custo de oportunidade, que é o juro brasileiro de, na média, 8 a 10% ao ano nos últimos 5 anos. O que acontece quando vocês perdem dinheiro? O que ganha aqui, ganha lá, perde aqui. E aí, como é que faz? O cliente fica Não, Luiz, bravo, assim, o gestor de recursos, o cara que administra fundos, ele tem que acertar muito mais que errar. E ele tem uma responsabilidade enorme, porque é o seguinte, se ele começa a errar muito e a não ganhar dos benchmarks que ele está exposto, o cliente saca o dinheiro e ele acaba, ele morre. No caso de ações, a mesma coisa. Se o cliente é um cara que nunca operou ações, ele chega para um corretor e começa operações igual um louco, ele vai se dar mal. Agora, se o cara é um investidor de bolsa, que sabe que a bolsa sobe, desce, sabe que ele tem que fazer trocas de acordo com a janela de oportunidade, ele tem chance de ganhar dinheiro ao longo dos anos. Né? Eu não gosto nunca desse negócio de ganhar dinheiro num dia, perder no outro, porque você vai certamente acabar perdendo mais dinheiro. Mas todos são penalizados nesse modelo. Se eu for incompetente perante o meu cliente e não mostrar produto, performance, serviço e inovação, eu vou perder meu cliente. Agora, Juliano, por exemplo, quem tivesse apostado contra o real um ano atrás, indo contra o Manteiga, por exemplo, esse cara vira lenda e vira o queridinho do mercado e todo mundo vai querer investir com ele? Não necessariamente. Assim, a gente tem alguns cases de gestores que ganharam muito dinheiro contra o dólar. Um deles foi um dos sócios da Hedging Grifo, que é o Luiz Stuberger, que hoje é o mestre desses fundo gestores. Verde, né? É o Fundo Verde. Ele agora, ele teve até nesse prazo curto aqui de Manteiga para cá, ele fez uma posição comprada em dólar. Ele sofreu muito porque o dólar não andou o ano passado e esse ano ele está surfando essa onda do dólar e está ganhando dinheiro para os seus clientes. O que aconteceria se não fosse o Luiz Stuberger com essa posição? Possivelmente, no ano passado, como o dólar não subiu e o cara perdeu o custo de oportunidade, o cliente sacaria esse dinheiro do fundo e iria procurar outro fundo que desse mais dinheiro. Mas o timing é muito complexo, porque no ano passado o governo segurou artificialmente a cotação do dólar, né? O Banco Central fez uma enxurrada, o dólar não subiu, teve uma propaganda eleitoral falsa naquele momento e o que está acontecendo agora? O dólar se desvalorizou, acho que o real se desvalorizou 70% contra o dólar em 12 meses. Né? Então, no final da história, Luiz, o que é importante para o investidor é ter uma diversificação adequada. Né? Então, quando o cara tem R$1 milhão, ou se o cara tem R$500 mil hoje, ou se o cara tem R$100 mil hoje, ele já consegue acessar produtos que contemplem a valorização do dólar, que contemplem a valorização ou desvalorização da bolsa. Sempre é importante ter cada caixinha definida em valores proporcionais que não não venham a gerar um risco inadequado para esse cliente. Outro dia me ofereceram um produto novo que eu não sei nem explicar direito, mas eu sei que é mais ou menos o quanto o dólar vai ficar de mínimo e quanto vai ficar de máximo, e você aposta, digamos assim,
nessa faixa. Se ficar aquém ou se ficar muito além, dançou. Você vai receber só a garantia do seu investimento. O que é isso aí? Não, esse é um mecanismo bastante comum lá fora, no mercado internacional, são os fundos de capital protegido. Então, o que acontece? Grande parte do investidor brasileiro ele tem medo de perder seu capital, né? Assim, acho que quem é mais velho já viu outras crises no Brasil, sabe que o risco de você perder dinheiro é muito grande. Então, o que os bancos e as corretoras fazem? Ela chega assim, Luiz, você quer apostar na alta do dólar? Perfeito, mas você não quer perder dinheiro se o dólar cair, está certo? Então, eu tenho aqui um produto para você que você vai investir R$100 mil, que se o dólar subir entre 20% e 50%, você ganha essa alta. Abaixo dessas pontas, você não ganha nada, mas você fica com o seu capital protegido. Por outro lado, se o dólar vier para 3,20, você vai ter uma queda de 50%, você está protegido. Então, esses fundos acabam atraindo bastante pessoas físicas, principalmente de varejo, porque elas se sentem protegidas. Assim, com o juro brasileiro a 14,25%, é muito difícil entrar num tipo de produto contra esse, porque você vai sempre estar comparando os 14,25% do teu custo de oportunidade, a alta e baixa do dólar, alta e baixa das ações, alta e baixa de alguma ação específica. Assim, eu prefiro o Porto Seguro nesse momento, que é a taxa de juros brasileira. Que está garantido nos Não dá para ficar correndo risco onde não tem necessidade. Você entrou na Grifo na época melhor que podia estar, com a China, um crescimento de 10% ao mês, dinheiro de investidores internacionais aqui, IPOs, que é a abertura de capital. Foi nessa época que você entrou, efervescente? Foi anterior a isso, Luiz, porque assim, no Brasil, acho que o grande divisor de águas do Brasil foi a eleição do Lula em 2002. Que o dólar também fez esse caminho. Então, o que aconteceu ali? Anteriormente a 2002, começou-se aquela discussão se o PT ia chegar ao poder, se não ia, e teve um momento de muita especulação, muita instabilidade. Na época, achava-se que o dólar ia chegar a 4, o juro era mais alto no Brasil. Quando o PT entrou no poder, o Lula foi muito inteligente, porque ele fez tudo ao contrário do que se esperava. Ele foi um excelente político, muito inteligente, e ele tratou de dar segurança às instituições, né? Ele botou na equipe dele pessoas, o Henrique Meirelles, me lembro na época que era o presidente do Banco Boston, ele formou o Antônio Palocci, que apesar dessa fama de corrupto, era um grande administrador na época. Então, assim, ele formou uma equipe muito interessante. E a partir daquele momento de estabilidade de Brasil, a nossa empresa, a Red Grifo, estava se desenvolvendo com a área de clientes. A gente sempre tinha preocupação com produto, com serviço, com inovação e com performance, que era uma preocupação que naquela época os grandes bancos não tinham. Então a gente investiu numa abertura de plataforma de produtos, começamos a buscar grandes gestores de alta performance, buscar no mercado, e naquela época começaram a se formar os grandes hedge funds, os grandes fundos de investimento aqui no Brasil. Então, por exemplo, Tarpon, Scopus, naquela época Mauá, Gávea, Claritas, eram nomes completamente desconhecidos no mercado, eram nomes novos, e nós começamos a distribuir para os nossos clientes. Logo em seguida, vieram as aberturas de capitais. E naquela época a gente estava com pessoas qualificadas, com produtos qualificados para atender esses grandes volumes de dinheiro. E a gente começou a ganhar a concorrência para cuidar desses dinheiros dos grandes bancos. Então a gente tinha o dinheiro das aberturas de capitais entrando para o nosso grupo, as pessoas qualificadas e os produtos que geravam performance. Então, você imagina que ali entre 2002 e 2006, a empresa crescia 70% ao ano, o que chamou a atenção de um grande banco internacional para se associar conosco, já que eles não tinham os skills e as ferramentas no mercado local como nós tínhamos naquele momento. Quanto tempo você ficou lá na Grifo? Na Grifo eu fiquei quase 10 anos, foi de 2001 a 2010. A empresa tinha um processo anual de transformar funcionário em sócio, era isso? Exatamente. Como é que funcionava? Olha, era uma empresa pequena, que eu me lembro que tinha ali em 2001 coisa de 150 funcionários, e as pessoas, como a empresa era muito pequena, não tinha assim, as pessoas tinham que ter empresinhas para estar dentro da empresa, né? Então aí cada um tinha um CNPJ, a empresa pagava para se pagar imposto menor,
assim, vamos dizer, o grande gol do funcionário naquele momento, do colaborador, era se tornar sócio da empresa e passar a receber dividendos da empresa no momento que a empresa fosse aumentando seu faturamento. Então, quando você entrava numa empresa como aquela, e isso funcionou para Banco Garantia, Banco Pactual, a própria XP Investimentos agora, você tinha que ter a ambição ou a presença para se tornar em algum momento sócio da empresa, senão você ia se tornar um funcionário comum, o resto da vida talvez não perdurasse sua vida lá. Então, você tinha que ter uma postura adequada ao momento, você tinha que evoluir e buscar a sociedade na empresa no final de cada ano, né, onde todo mundo ficava ali buscando votos e afins como se fosse uma campanha eleitoral. Eu imagino que 0,5%, 1% dessa empresa, com a aquisição por parte do Banco Internacional, tenha se transformado num grande dinheiro, né? Então, essa é a história empreendedora que a gente vê, né? Que a gente, quando ouve essas histórias hoje de Ambev, Embev, Antártica, etc., né? Assim, são processos que duram, às vezes, décadas, em que você começa trabalhando numa empresa que tem um valor de contrato quase que patrimonial, então você compra 0,5% da empresa, 1% de uma empresa que está startando a 0, e esse negócio, se a empresa se transforma ao longo do tempo, cresce faturamento em receita, vai valer um valor absurdo lá na frente. Então, a Red Griff foi um desses casos em que você comprava ali na década de 90, 0,5% da empresa por $10 mil, e depois lá em 2006, esse 0,5% de $10 mil valia $3 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então, são as grandes valorizações, poderiam ter acontecido em bolsa de valores, mas como não era uma empresa de capital aberta, os sócios da empresa surfaram essa onda, também se beneficiando dessa abertura de capital externo e de Brasil surfando uma onda forte na década passada. Quer dizer, todos muito jovens, de repente, ficaram com um bom dinheiro, a ponto de poder sair da empresa e não fazer mais nada, digamos. A grande maioria da empresa era muito jovem, mas a empresa tinha 5 mentores, que eram pessoas, na época, acima de 40 anos. Esses caras que foram os sócios majoritários da Grifo, hoje têm entre 55 e 60 anos de idade, que souberam coordenar um grupo jovem de pessoas, sempre buscando testar a melhor performance desse grupo, mostrar que resultado, que dava dinheiro no bolso, achar caminhos de inovação. E essa foi a história da empresa. Aí a empresa se associou com uma grande marca internacional e conseguiu, vamos dizer assim, casar as melhores qualidades da Red Griff com as melhores qualidades do Credit Suisse, que era um banco de investimento muito forte no Brasil e que não possuía uma área comercial adequada para tratar de pessoas físicas, nem uma área de gestão de recursos adequada para cuidar desses recursos que estavam sendo originados no mercado com a abundância de dinheiro naquele momento. Como é que é viver um processo de meritocracia e depender da opinião de outros para crescer ou se tornar sócio dentro da empresa? Você concorda com esse tipo de método? Olha, eu concordo em parte. Ele não é um método mais... Não é infalível, né? Eu vi boas histórias e vi histórias não tão boas e mais tristes nesse tipo de ambiente. Eu acho que assim, quando o cara é empreendedor, principalmente o cara que é o visionário, né, que é o fundador da empresa, ele vai acabar tendo esse mérito durante um longo período dentro da empresa e ele vai fazer escolhas perante seus funcionários de quem são os caras competentes, são os caras que vão levar a empresa na década seguinte, quem vão ser seus sucessores. Então, eu acho que assim, realmente o cara que funda, que inventa ou que traz uma novidade e inventa uma empresa é o cara que, no final, tem que se beneficiar maior. Você vê o cara do Facebook, aí, o Mark Zuckerberg, ele acabou deixando alguns sócios ao meio do caminho, mas esses caras também foram beneficiados de alguma maneira. Aconteceu isso na Grifo, aconteceu isso na XP, aconteceu isso no Garantia, aconteceu isso no Pactual, isso acontece todo dia. No final da história, para você estar numa empresa como essa, eu acho que o gestor dessa empresa tem que trabalhar a coletividade, a competitividade, né, e a performance dos seus colaboradores para ver quem que realmente tem a chance de ser um sócio relevante, quem tem a chance de ser um sócio menos relevante e quem nunca vai ser sócio dessa empresa. Você assistiu o Lobo de Wall Street? Sim. É mais ou menos isso que acontece no mercado financeiro, ou acontecia pelo menos? Não, o Lobo de Wall Street é uma história verdadeira, mas o filme é quase que uma comédia, né? Ele explora bastante os extremos, né? No caso lá, o Leonardo DiCaprio, eu assisti o filme, dei bastante risada. Agora, sim, no mercado financeiro tem muito casos de muito dinheiro muito rápido,
de jovens, eu vi jovens de 23, 25 anos andando de carro importado na década passada, eu vi jovens de 30 e poucos anos de idade andando de helicóptero num prazo não muito longo. Então, assim, realmente, ser herdeiro não é fácil, ganhar muito dinheiro não é fácil. É preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter muita humildade, é preciso ter muita criatividade para não se perder achando que o dinheiro vai resolver a vida de cada um ou de qualquer um. O melhor modelo é você conseguir trabalhar, ser reconhecido, ir se remunerando ao longo do tempo, ter o dinheiro para o seu conforto, para o seu luxo, mas sempre continuar trabalhando e buscando alguma coisa nova. Você saiu sócio da Grifo e foi para a XP, ou seja, de uma boutique refinada na gestão de ativos, para uma espécie de atacadão de investimento sem demérito nenhum para a XP. Como é que se deu essa mudança? Em primeiro lugar, assim, a minha saída da Grifo não foi uma coisa muito feliz para mim, era uma empresa que eu realmente tinha uma ligação muito forte, mas a gente passou por uma, vamos dizer assim, uma mudança de cultura à medida que o banco e a Redding Grifo foram se tornando uma só coisa, né? Os bancos, os grandes bancos internacionais, os grandes bancos, eles têm vamos dizer assim, um sistema essa integração de culturas não é fácil. É muito difícil, né? Você vai ver agora essa dificuldade com o Bradesco, HSBC, você viu com o Itaú Unibanco, você vê com o Pactual e o UBS. Assim, sempre quando você tem uma fusão, assim, são coisas positivas e coisas negativas. Eu acabei saindo, sem querer sair da Redding Grifo, acabei sendo demitido pelo Credit Suisse, mas essa demissão, até isso eu vou contar no meu livro, me trouxe uma grande oportunidade, porque com o cacife que eu tinha naquele momento, de já quase 15 anos de mercado financeiro, eu fui convidado para montar um projeto dentro da XP Investimentos, que era uma corretora completamente empreendedora, que estava chegando um pouco mais forte em São Paulo, seus fundadores eram gaúchos, cariocas, e eles precisavam ter um braço um pouco mais forte aqui em São Paulo, com clientes, pessoas físicas de alto poder aquisitivo. A empresa vinha de uma plataforma de varejo, tinha a vontade de inovar, tinha a vontade de valorizar seus colaboradores com partnership, com sociedade. Então eu achei que casava com o meu perfil, achei que eu poderia agregar bastante na configuração dessa empresa, tratando ela como se fosse um negócio próprio. E essa foi a proposta que os sócios majoritários da empresa me fizeram naquele momento, ali em 2011. Você nem estava pensando em voltar para o mercado financeiro? Na verdade, eu estava traumatizado. Quarentena, alguma coisa. Eu estava traumatizado, não tinha vontade de voltar ao mercado, porque realmente a gente trabalha com muita paixão, com muita intensidade, e quando acaba tendo alguma decepção de ser demitido, ou do projeto que você estava não ter dado certo, você repensa, né, a sua carreira. Mas surgiu uma oportunidade de montar um negócio com a minha cara dentro da XP Investimentos. Inclusive trazendo as pessoas que eu tinha formado na Redding Grifo e formando um grupo muito forte lá dentro, ali no início de 2011. Você é uma das pessoas mais bem relacionadas que eu conheço, e o mercado diz isso porque eu converso com o mercado também. É necessário ser bem relacionado ou pelo menos ajuda na construção da carreira? Olha, Luiz, eu vejo boas histórias em relação a relacionamento, mas assim, você não pode apostar sua vida em relacionamento, né? Você não pode ser um mercenário que fica comprando amizades e afins para chegar onde você quer chegar. Eu acho que, assim, na vida você precisa ter humildade, né? Você precisa do relacionamento, mas essas coisas têm que acontecerem naturalmente. Não adianta você que é um cara, vamos dizer, um cara bloqueado, ficar se forçando a ter amigos, relacionamento para chegar em algum lugar. Eu já vi pessoas que não têm grandes relacionamentos se tornarem histórias de sucesso no mercado porque eram gênios ou porque estavam na hora certa no lugar certo, né? Então, assim, eu sempre fui um cara muito relacional, até nessas interpretações de coaching, etc. Sempre me diziam o seguinte, que você tem que ter, você vive do relacionamento. Então, por isso que eu gosto tanto de rede social, eu me comunico tanto, eu sempre gosto de estar junto com as pessoas de todas essas minhas gerações, seja de faculdade, de escola, de clube, de CCF, de Redding Grifo, de XP. Eu sempre, assim, a minha vida ela é um livro aberto, ela é uma vida viva, né? E eu procuro ter uma troca constante com todas essas pessoas. Hoje uma forma muito fácil de você trocar
com um grande número de pessoas são as redes sociais, que estão aí de graça, né, para você usar LinkedIn, Instagram, Facebook, etc., e-mail. Então, eu consigo me comunicar com um grande número de pessoas, sem sair da minha salinha no meu escritório, mas convocando essas pessoas a estarem próximas de mim. O que fala de você é que você também é um cara diferente nesse mercado que busca o lucro e não vê o relacionamento com as pessoas, não vê a história das pessoas. Você forma a gente, formou a equipe, não é mais ou menos isso? Você ficou quanto tempo na XP? Na XP eu completei quase 4 anos e ainda sou sócio da empresa, ainda tenho um braço, a gente chama um hub dentro da empresa, então eu tenho muitos clientes lá, muitos colaboradores meus são grandes sócios lá dentro hoje e eu torço para que a empresa dê muito certo. Mas, assim, na verdade, eu sempre quis ganhar dinheiro, sempre quis ter o carro do ano, né? Depois que você compra o primeiro carro do ano, você sempre quer ter o carro do ano, depois que você compra de apartamento, você quer continuar subindo na vida. Então, eu sempre tive os desejos, vamos dizer assim, das idades em que eu estava em determinado momento. Então, ali na minha juventude, o meu sonho era ter uma Ford Ranger, né? Eu achava aquele carro um espetáculo. Eu consegui ter ela, depois tive mais 2, né? Fui repetindo. Depois, quando eu fiquei com 30 anos de idade, meu desejo já não era ter uma Ford Ranger, era ter, sei lá, um Passat, um carro mais confortável, e aí eu fui atrás disso. Então, eu acho que assim, a pessoa sempre tem que ir atrás dos seus sonhos, né? Se o sonho precisa de dinheiro, ou se precisa de religiosidade, ou se precisa de criatividade, ou se não precisa de nada disso, assim, a pessoa precisa ter um objetivo e ir atrás dele. Eu sempre fui um cara que fui atrás dos objetivos, respeitando as pessoas à minha volta. E isso eu acho que eu coloquei como filosofia de vida e eu respeito sempre os meus colaboradores, clientes, concorrentes, adversários, tudo isso eu sempre consegui respeitar na minha vida. O que você está buscando com a GP3O, que é a sua nova atacada no mercado? A GP3O é uma empresa que eu quis dar um pouco a minha cara, uma empresa com a ideia de ser uma consultoria, não só de investimento, como de participações em empresas. Então, eu quero ter alguns braços e algumas pessoas trabalhando comigo como sócios da empresa, né? A gente tem um ambiente de investimentos, a gente tem um ambiente de investimentos em startups e em novas empresas, a gente tem um ambiente de trocar relacionamentos com escritórios de advocacia, escritórios de private equity atrás de negócios, e a gente tem esse ambiente educacional, que a gente tem participado de programas de TV bastante, e tem levado palestras aí para jovens, estudantes e para empresas, tentando trazer um pouquinho de educação financeira e um pouquinho, assim, um pouco mais, de uma forma menos complexa, né, com um linguajar mais simples, tentando mostrar para as pessoas que, né, a vida não é só poupança, a vida não é só grandes bancos, a vida não é só grandes empresas, que existe um mundo empreendedor aí fora e que você, mesmo com baixo valor de investimento, você pode fazer boas escolhas no mercado financeiro. Quais são as suas dicas? Está chegando o final da nossa conversa, aliás, muito ilustrativa. Quais são as suas dicas para quem está começando, tanto como empreendedor ou nesse mercado em ebulição no momento? Olha, Luiz, eu acho que a minha dica, assim, né, é o que eu falo muito para os jovens hoje, mas eu sou muito procurado pelos meus amigos da minha geração também, né? Assim, é sempre você trabalhar com legitimidade, né? Tentar fazer o que você gosta, procurar algo que você se identifique e que você bote a paixão nesse negócio para achar o seu melhor eu, né? Então, depois de 20 anos no mercado corporativo, empreendedor, eu pensei que aos meus 40 anos de idade, onde que eu ia colocar o melhor Juliano deste momento? Era a hora de montar a minha marca, o meu branding. E a partir daí, eu vou recrutar pessoas que tenham a ver com o meu projeto, com o meu momento, para transformar essa empresa num case de sucesso, né? Eu como empreendedor, assim, não é porque eu já fui sócio de uma empresa, sócio de outra, que eu não posso voltar a ser empreendedor. O empreendedor não é o cara que é pobre ou que é rico. O empreendedor pode ser empreendedor a qualquer momento. Então, eu estou montando uma empresa na qual eu possa me relacionar com as pessoas, eu posso usar, vamos dizer assim, as ferramentas do momento do mundo moderno, que são as redes sociais, o formato como você pode entrar nas pessoas, né? Pode entrar na casa das pessoas. Você pode hoje publicar um vídeo no YouTube, eu estou aqui com você na AllTV, numa TV na internet, quem quiser estar assistindo, está me assistindo, né?
Então, o que eu quero é transformar um pouco desse conteúdo todo que eu aprendi nesses 20 anos e levar para as pessoas que precisam ou que estão pedindo esse conteúdo. Como é que as pessoas acham você e a GP3O? Hoje a gente está com uma página no Instagram, GP3O _ investimentos, uma página no LinkedIn, que é o Giuliano PR, né? Giuliano, G-U-L-I-A-N-N, são 2 N's O, PR. E ali a gente está conseguindo trocar muita informação, né? Inclusive, essa é uma dica boa. O LinkedIn hoje, ele não é um banco de currículos, ele é um banco de negócios. Então, diariamente, além de muita gente pedindo emprego, pedindo dinheiro, né, nessa crise, a gente vê muitas oportunidades de negócios. Então, eu indico a todos terem uma página bem criada no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e somente saber usar essas ferramentas para fazer o bem, né, para trazer positividade, para trazer novos negócios para os seus seguidores aí para você seguir em frente. Você refaria, olhando aí para a câmera, você refaria os seus passos do jeito que você fez até agora? Sem dúvida nenhuma, talvez em alguns momentos eu tivesse acelerado menos, né, para não precisar entrar na parede para aprender, né? Então assim, durante a minha adolescência e juventude, como eu comecei muito cedo, eu sei que eu sempre tive uma garra, talvez até uma ganância naquele momento de chegar ao topo. Então, várias vezes eu acelerei mais do que eu deveria para o momento, né? E aí você bate na parede, né? Graças a Deus eu nunca sofri nada mais grave, mas você vai aprendendo ao longo da vida que você, às vezes, um passo atrás do outro, num ritmo um pouco mais constante, faz melhor no longo prazo do que acelerar sempre e de peito aberto. Então, hoje eu sou um cara mais cuidadoso, mais reflexivo, mais humilde, e estou pensando nos próximos 20, 30 anos aí, o que vai dar para fazer aí de empreender e de criar novas empresas. E esse mercado bombar nunca mais ou vai ter de novo uma outra oportunidade? Não, pelo contrário, nessa crise vão surgir inúmeras oportunidades, né? O que a gente vê aí é muita empresa quebrando, mas outras empresas com capital para comprar. Com o dólar a 4, os gringos vão voltar lá para o Brasil, é só a gente ter um pouquinho de credibilidade política. Hoje você inventa empresas, né, de tecnologia, inventa empresas na internet e consegue trazer produtos inovadores. Eu acho que o mercado tem grandes oportunidades, é preciso ter cautela nesse momento, né, porque as pessoas estão perdendo emprego, está faltando dinheiro no mercado, está faltando crédito, então assim, tomar cuidado e tentar usar a criatividade nesse momento para ampliar os horizontes. É coisa que o brasileiro mais tem, né? Criatividade e fé. Como já dizia um político antigo, fé em Deus e pé na tábua. Uma boa semana a todos, agradeço a presença do Giuliano e vamos em frente. Boa semana.